questão da digitalização, eu percebo, não tenho este problema, eu não sou capaz de escrever. Eu quando estou a escrever alguma coisa que seja para ser construído, tem que ser no papel e depois é quase para o computador, porque eu acho que se eu estiver a escrever no computador, estou mais direcionado para a questão da sintaxe e propriamente da semântica, as coisas não saem tão. Mas isso não invalida que o caso das tecnologias, como disse o Daniel, os meus colegas também nos leem, a realidade aumentada, a realidade virtual, os códigos CR, as plataformas. Há aqui uma coisa que eu queria dizer também para a discussão, até porque nós falamos de ensino e investigação. Normalmente a investigação tem muito a ver com inovação. Quantos de vocês aqui usam, somos professores, toda a gente ensina e toda a gente investiga, certo? Quantos de vocês aqui usam plataformas de e-learning? Ok, não efetivamente e-learning. Quantos usam plataformas? Muito bem. Ensino. Toda a gente investiga. Quantos usam plataformas de vigilância tecnológica? Pensem nisso. Pensem nisso. O que é vigilância tecnológica? Existem plataformas abertas. Nós temos uma parceria com os parceiros em São Sebastião, uma plataforma que é a ONSA. Da mesma maneira que construída em cima, ele falou do LMS, mas existem outras plataformas de LMS que correm em cima de CMS, no Paulo, por exemplo. O Moodle é um integrado nas do Paulo. Antes de mais, um CMS, um Content Management System, e depois tem o módulo de LMS, que é o OPIC. Mas sobre o do Paulo, podem-se montar todos os tipos de plataformas abertas, livres, vigilância tecnológica. Nós configuramos, podem-se fazer integração de RFS, JSON, agora ultimamente, e portanto nós podemos configurar um conjunto de sites que, em vez de estarmos a ir visitar regularmente, a nossa plataforma vai fazer vigilância e dar-nos toda a informação preparada que a gente quer. É uma ferramenta, por exemplo, nas empresas, as empresas que estão certificadas na área de inovação, usam muito plataformas de vigilância tecnológica para vigiarem, e não só a questão da investigação, mas para vigiarem a concorrência. Portanto, fiquem com essa ideia também, porque fala-se muito da tecnologia orientada para a questão do ensino, mas falta falar mais da tecnologia orientada para a questão da investigação. E existe. Ok? Pronto. Meus senhores, façam o favor de fazer perguntas. Tenho aqui 3 expertos, não é? E, portanto, não podem perder a oportunidade de tirar as dúvidas e responder ou fazer sugestões. Professor Pereira, vamos lá. Um comentário. Como um especialista, professor Pereira, um especialista, um comentário seu. Olha, exatamente. Já vai podes carregar o botão da profissional também. Eu, sinceramente, estava a tentar seguir o caminho entre as 4 edições que eu vi. Portanto, perceber que era a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Não sei se me atrevo para uma sintetizada. Então, exatamente. Se calhar, para ver estava a tentar, sinceramente, não posso fingir saber o que queria dizer, mas estava a tentar fazer um esforço de ver qual era o denominador comum entre as 3 edições que eu vi, qualquer uma delas brilhante, qualquer uma delas apresentada por excelentes comunicadores, mas qual era a mensagem que me levava a casa, agora no fim desta palestra, desta mesa de provavelmente, para mim, interessa académico que sou um cético na capacidade dos académicos de aceitarem a mudança. Creio que a principal lição que eu levo comigo é essa. Os senhores deixaram aqui. É preciso estarmos atentos
estamos abertos, estamos dispostos a aceitar a mudança e ver o que é que ela nos traz. Creio que também foi um pouco a mensagem que o Paulo Dias nos passou hoje de manhã. E para mim é o dominador, como não sei se estou sempre errado, agora estou a improvisar, é que puseste aqui nesta situação tão difícil de começar a falar. Diria que é o que eu levo aqui, principalmente, muitas outras coisas, mas principalmente temos mesmo de estar abertos e dispostos a aceitar a mudança e ver de que melhor forma podemos tirar partido dela. Uma vez li num livro qualquer que falava-se de organizações, empresas, uma instituição, não deixa de ser uma organização composta por recursos humanos. A coisa mais difícil de montar numa instituição, numa organização, é a cultura e a forma das pessoas agirem. E esta questão, de facto, eu ainda acho que neste momento há uma grande resistência. O ser humano, por natureza, é averso à mudança. E as tecnologias geram mudança. E, embora o Natal e essas coisas todas, mas nós introduzimos plataformas da LAN e meia dúzia de coisas. Toda a gente sabe os benefícios. Nem tanto ao lado, nem tanto à terra. Quando as plataformas já dá aulas por nós, ainda bem que já arranjaram a gente só vai lá receber o dinheiro ao fim do mês. Mas, de facto, é isso. Há uma grande resistência à mudança, porque nós somos humanos e o humano, por natureza, é resistente à questão da mudança. E vimos, por exemplo, da sala invertida. A sala de aula invertida, que eles poucos somos temporários a assumir isso. Nós, em informática, desde que eu ensino informática há 30 anos, tive de tomar uma postura de quando vamos para a sala de aulas, provavelmente qualquer um dos alunos que está lá sabe mais alguma coisa do que nós. Nós temos que fazer todos os dias para ensinar algo que está a crescer connosco. Mas é de uma forma normal, difícil, aceitar o imprevisto, aceitar a novidade e tirar partido dela. Desculpe lá, não sei como preparado, não sei como estas coisas. Eu gostava de colocar uma questão, penso que poderá ser para qualquer um dos da mesa, embora quando a realizei estaria a pensar para o Daniel Catalão. Atualmente, com uma série de projetos europeus, estou a pensar no ITEC, por exemplo, estamos a ser bombardeados, porque o ensino também é um bocadinho de modas, não é? Estamos a ser bombardeados com as ditas salas de aula do futuro e as 6 zonas, certo? Aqui em Portugal, a sala toda ela virtual, em que começa, quando entra, eu visitei uma recentemente em Manuel, que foi inaugurada em maio, na escola secundária, quando entra, começa a se ver logo na tela, portanto, tudo aquilo está muito pensado. Curiosamente, quando olha, eu confesso que a primeira coisa que vi foi dizer assim, mas voltamos às cartazes tradicionais, aquela carteirinha, sou uma rapariga de idade, tenho 50 anos, portanto, fiz uma parte da minha escolaridade com aquelas carteirinhas de madeira típicas que dobravam, se calhar, como alguns nós. Sala de aula do futuro, tendo que são coloridas, as carteiras são essas. Eu estava a ouvir atentamente a explanação, nomeadamente a questão da polissemia das imagens e tudo isso, do Daniel Catalão. Estava-me a questionar se num mundo de realidade aumentada, de realidade prolongada, num mundo em que os nossos alunos têm realmente as coisas na palma da mão, e eu começo a achar que cada vez mais é menos importante nós falarmos se os alunos usam ou não computador. É redutor. Os nossos alunos não usam computador simplesmente porque usam os smartphones e a maior parte deles topo de gama que lhes faz tudo. Eles só vão ao computador para aquilo que não conseguem fazer pelo smartphone. E a questão do tablet, se calhar, é outra coisa um bocadinho redutora, porque eles não vão usar o tablet, não podem usar um aparelho, como dizia, muito mais pequeno. Será que faz sentido falarmos num espaço físico, numa escola, como uma sala de aula de futuro, quando efetivamente, cada vez mais, nós temos uma sala sem muros, uma aula aberta, como dizia a propósito do Jardim de Infância no mundo globalizado, cruzando o que aqui foi dito com o que o Paulo Dias nos dizia hoje de manhã, era só mais uma chega para o pai. Eu acharia que esta resposta fosse para... Podemos fazer logo.
a fazer todo o sentido. O que eu tentei transmitir foi, por um lado, de facto, espetar a seta, no sentido de não reagirem imediatamente com os preconceitos, mas abrirem-se à mudança e estudar como é que eu posso integrar a tecnologia. Porque um telemóvel pode ser integrado em todo o tipo de aulas, dependendo, a estratégia tem que ser diferente. Numa aula de química, acho que é muito fácil, educação visual, acho que é muito fácil integrar isso, ou qualquer aula que seja necessário fazer um relatório, é muito fácil dizer aos meus, vocês têm aí uma máquina fotográfica, têm um processador de texto, têm aí o que quer que seja, usem os telemóveis para recolher o material, para posteriormente escrever o vosso relatório, ou em matemática, por exemplo, qual é uma nossa, e continua a ser uma desgraça, a professora Luísa não consegue fazer nada. Mas, por exemplo, há programas que fazem medições de distâncias. Se estiverem a ensinar os retângulos, as áreas, os volumes, sei lá, se calhar com um telemóvel, em vez de estarem ali durante 40 minutos a penorar e a fazer desenhos no quadro, se mandarem os miúdos para a rua, desenharem uns triângulos, ou uns quadrados, ou uns retângulos, e os puserem a medir com o telemóvel, se calhar eles vêm mais entusiasmados e vão comer, digamos assim, aquilo que lhes querem dar de uma forma diferente. Portanto, qual é o papel fundamental da sala de aula e do professor? É o enquadramento e a contextualização. É que antes, eu recordo de uma professora que tive aqui, eu estudei em Bragança, tive uma professora aqui, de História, que tinha uma particularidade muito grande. Quando nós fazíamos uma questão e ela não sabia, ela tinha um caderninho anotado e a aula seguinte não arrancava enquanto ela não respondesse a todas as questões que tinham ficado no ar. É óbvio que hoje isso não acontece. Não, vai, pega, faz uma pesquisa, pergunta ao Google, o Google é amigo e responde tudo. Às vezes não responde o correto. E, portanto, lá voltamos nós ao mesmo. Tem que haver alguém para fazer o enquadramento, a contextualização e ensinar a usar essas tecnologias. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu, aqui há uns anos, quando visitei a sede da Microsoft em Portugal, fiquei espantado pela forma como a empresa está organizada. Não há lugares sentados, não há lugares fixos. As únicas pessoas que têm lugares fixos são programadores mesmo, que têm equipamentos, computadores específicos que têm que trabalhar. Todo o resto não tem lugares fixos. Não há mesas, há salas, reuniões, há espaços que as pessoas podem usar, mas não há lugar. Há uma secretária, ninguém tem um espaço de secretária, com a fotografia da mulher, dos filhos, do cão, com tudo. Não tem, não há. Isso não existe, isso não existe. E a única pessoa que tem, não é uma secretária física, é um assistente, é o presidente da Microsoft, porque o resto, se ele quiser dar fotocópias e fazer, também ele vai. Não há. Portanto, qual é a ideia? Vocês têm as ferramentas, têm os computadores, têm tudo, trabalhem onde quiserem. Têm um objetivo a atingir, têm que responder por eles, portanto vão trabalhar por onde quiserem. Se quiserem trabalhar em casa, no café, quando chegar o momento de prestar contas, venham cá. Se precisam de vir à sede, ocupem o espaço que quiserem e trabalhem. Se quiserem concentração, há uns cubículos mesmo até, há uns que parecem aqueles cubículos de castigo, mas é para quando as pessoas precisam de estar concentradas durante um pedaço e ninguém chateia. Tem aquele pedaço próprio, pode ser o sétimo espaço da sala de aula. Tem as salas de reuniões para quando as pessoas precisam de reunir, porque é um momento em que nós temos que nos encontrar fisicamente. Há esse momento. E, portanto, há muita coisa que pode fazer. Eu já fiz cursos de MOOC, já fiz dois, fiz parte daquele pequeno grupo que terminou, portanto, e achei extraordinário. Mas é de facto um empenho. Porquê? É preciso ter vontade, é preciso ter estímulo para fazer as coisas. E há um momento em que nós precisamos estar cara a cara com o professor e dizer, olha, há aqui coisas que eu não estou a entender muito bem. Ou então, como é que nós podemos estimular ou ensinar alguém a trabalhar em grupo se eles não estiverem em grupo? Não é possível. Portanto, as coisas têm que continuar a ser da forma tradicional, potenciando as novas tecnologias que existem. O que eu não aceito é que, pura e simplesmente, só comentar, problematizando um pouco, a noção de cidadania. Se ser cidadão é afetar a cidade e afetar a cidade num comum, meu dilema docente hoje é o seguinte: há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar como docente pesquisadora, eu já atuava com as tecnologias desde a adolescência
Mas naquele contexto, o digital em rede era contra a cultura. Era a possibilidade de ter o polo da emissão liberado e produzir conteúdo, juntar pessoas, fazer comunidades virtuais, porque nos meios massivos a gente te assiste. Mas eu posso não concordar com o que você fala na TV, mas eu posso ligar para o canal de TV ou mandar um e-mail questionando sua fala, mas fisicamente eu não altero a sua fala, porque a televisão não me permite isso. Fisicamente, a mídia como suporte não me permite. E a internet me permite. Mas quem habitava a internet há 20 anos atrás? Né? É quem de repente estava muito preocupado com isso, ou que queria, de uma certa forma, exercer sua autoria para além da sala de aula massiva, para além dos meios massivos, das instituições modernas. E hoje, eu acho super pertinente o que você trouxe em termos de potência semiótica. Me incomodei um pouco com uma expressão que usou, que e-learning para receber conteúdo. Individualmente, todos nós podemos potencializar, com experiências semióticas variadas, a aprendizagem individual. Isso é maravilhoso, né? Então, quando eu estou motivada, eu faço um MOOC. Quando eu estou motivada, porque na verdade, o que é o ciberespaço? É o próprio MOOC aberto. Porque quem é letrado busca informação e interage com as pessoas que querem. Só é abrir espaços de conversação e convidar as pessoas para conversar. Mas quando a gente está falando de educação formal, precisa ter projeto político e ético. Eu preciso ter intencionalidade, eu preciso pensar em que educação eu quero fazer. E não basta receber conteúdo ou distribuir conteúdo, porque isso a televisão já faz há muito tempo. No Brasil, desde os anos 50 do século passado. Qual o dilema hoje? Hoje, o meu aluno universitário, que tem de 17 a 60 anos, ele usa de uma forma ou de outra essas coisas. Mas eu vou dar só um exemplo para dizer qual é o nosso dilema hoje. E não é só porque a gente vive um golpe, mas também porque a Inglaterra saiu da comunidade europeia, porque o Trump pode ser presidente dos Estados Unidos, ou porque a extrema-direita pode assumir a França. Marco Silva, que é meu parceiro e colega de trabalho, fez uma mediação a semana retrasada com um aluno nosso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a 8ª melhor do Brasil, e a gente está no melhor programa de educação e pós-graduação do Brasil, avaliado pelo MEC. Esse rapaz hoje está nos Estados Unidos e é extremamente letrado nessas coisas. Só que ele fez um comentário de uma imagem, gente, que é absurda. Ele fez um comentário chamando de vagabunda uma trabalhadora do MST que estava esmagada por um caminhão que passou por cima dela. Um caminhão de alguém que achou que ela era nada. E por ela estar na rua, se movimentando socialmente e exercendo a cidadania, porque ela estava na rua afetando a cidade, dizendo: apesar de estarmos na cibercultura, cara pálida, eu não tenho a posse da terra, que é uma categoria medieval. E aí um fascista passou por cima dela. E esse aluno nosso chamou ela de vagabunda. E esse aluno nosso é super ciber, mas ele é um fascista. Porque ele não só vota, mas faz propaganda por Bolsonaro. Que quem assiste aqui televisão sabe que ele faz cultura do estupro e é o deputado mais bem votado do Rio de Janeiro. E aí, sim, ele faz cultura do estupro. Mas, enfim, é só para dizer, resumidamente, o desafio ético é reunir as pessoas para conversar, seja presencial ou online, porque o online não é a garantia da sala de aula interativa. A sala de aula interativa, como disse o Paulo Freire, ela pode acontecer debaixo de um pé de árvore se as pessoas estiverem disponíveis para falar sobre a diferença. E aí, minha colega Lilian, o Bolsonaro é um fascista. E a gente vai conversar sobre isso lá fora, com certeza. É melhor não, porque eu sou anti-PT. Vamos conversar. Eu também não sou. Eu gostaria, a colega tem cada uma opinião do último. Eu gostaria muito que nos exigisse, nos de facto,
às questões que são aqui. Rosana, não sei se entendeste a pergunta, a questão deve ser, com tanta tecnologia hoje, há sempre sentido falar em salas de aula clássicas. Porque é salas de aula do futuro. São as salas de aula com um modelo que Bruxelas agora implementou, com tecnologia específica. Sala de aula tradicional, obviamente faz falta e vai continuar. Eu penso que mais bem uma questão de crença, porque a gente já está inserido na tecnologia. A gente tem essa crença de que a tecnologia é a lei, e na verdade não. Né? A gente trabalha com tecnologia. Agora, se falarmos, a professora que saiu, mas se falarmos desta questão dos materiais, né, que se podem mesmo educar, a gente também tem a crença que trabalhar com a tecnologia ou com o virtual é como trabalhar com a nada, como se não existisse. Dizer virtual não posso tocar, então não existe. E na verdade é outro tipo de tecnologia. Há muitos séculos, quando se inventou o livro, essa era a tecnologia. Agora, o termo de tecnologia, acho que também está errado. A gente pensa tecnologia computador, tecnologia saber aquilo da realidade aumentada. É uma questão de crenças, né? Você falava, doutor, sobre a questão das imagens, né? O que percebemos? Percebemos através das nossas experiências, né? Se a gente já tem experiência com aquela, digamos, né, com aquelas imagens de sexo, que uma criança não pode perceber porque não tem essa experiência, a criança vai ver com certeza a ponte, vai ver a árvore e não vai ver aquilo, né? Não é uma questão de brincadeira, uma questão mesmo de experiência prévia, né? E agora, se falarmos de tecnologia, a gente pensa, olha, eu não sou nativo digital, então sou migrante. Como se ser migrante fosse, então sou estrangeiro, não formo parte disso. Momento, a gente está formando parte disso. Ainda que não queira, a gente compra artículos e já estão usando tecnologia. Apesar de não saber usar bem o tablet, né? A minha mãe já consegue, né, fazer muita coisa porque tem que fazer, né? Desde comprar uma lavadora que já não tem as mesmas funções de há 10 anos. Então, pensar que a gente está afastado, que, não, pelo amor de Deus, né, o celular é uma porcaria, né? Na verdade, a gente está entrando num problema de criança e preconceito mesmo, né? Porque eu penso que a gente já está inserido, gostar ou não gostarem, né? Então, a gente tem que refletir como professores, né? Formarmos parte de um ambiente onde já está inserida a tecnologia e nós estamos saindo, né? Obrigada, pessoal. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns à mesa pelas comunicações, pelas excelentes comunicações de todos os três. Em primeiro lugar, para a MEIA, gostei particularmente, e focando exatamente na sua comunicação, gostei particularmente de retomar este tema investigativo. É certo que muitas vezes procura-se na academia temas, digamos, inovadores. Eu acho que a sua apresentação do sistema de investigação é altamente atual porque, no sentido de perspectivar uma desconstrução daquilo que foi feito, não quer dizer que seja mau, mas tem muitos anos. E, portanto, nesse sentido, é uma matéria também que me interessa muito, e nesse sentido acho que é um contributo fantástico continuar nessa via de desconstrução de algumas ideias, de alguns conceitos que não deixam de ter validade, mas aos olhos da saber-cultura, como acrescentou, acho que é preciso dar-lhe uma nova dimensão e é necessário, muitas vezes, olha-se para esse tipo de investigação e diz, mas isso já foi investigado. De facto, não foi. Certamente que tudo o que Piaget trouxe e todos os outros grandes da educação trouxeram continua a ter muita validade, mas necessariamente se o Piaget estivesse hoje connosco e escrever e pensar, pensaria de forma, não digo diferente, mas dar-lhe um novo enfoque. Obrigado pela comunicação. Em relação ao Daniel Catalão, obrigado e começo logo pela primeira
imagem, eu sou autor daquele projeto que está a ser desenvolvido. Só percebi depois que Não combinámos, atenção, Não porque combinámos nada. eu não conheço Daniel Catalão pessoalmente. De facto, refez-me, é óbvio, naquilo que trouxe cá. No entanto, em relação àquela parte dos e-books, eu tenho algumas reservas, porque eu creio que as pessoas que aqui estão apresentam os e-books como, ou como os leitores de e-books, nomeadamente os tablets, com alguma, digamos, com alguma contingência, nomeadamente porque eu não posso sublinhar, eu não posso fazer algum tipo de tangibilidade que esses materiais não têm. Bom, eu nesse aspecto estou em desacordo consigo, porque de facto, em termos de potencial divulgativo, antes de mais, a maior parte das pessoas me conhecem aqui, eu sou professor de português, a minha informação base, e depois derivei com outras coisas, mas a minha informação base é professor de português e neste momento eu refiro como professor de português. O facto de ter um livro consigo, por exemplo, um leitor de e-books, e de ter 300 livros na sala de aula, cada um ter 300 livros, isso dá um potencial, eu já refiro, isso dá um potencial pedagógico e produtivo incrível. E tenho trabalhado nos últimos anos exatamente nesse sentido, com avanços, com recuos, com parceiros, com a professora Altina, que está aqui comigo também a estar muito próximo, e outros professores da universidade, nomeadamente o professor Pedro, que está aqui também. E, portanto, tem sido um desafio fantástico e ainda um dia devemos conversar sobre e-books. Muito obrigado por tudo. Bem, alguém quer pôr mais uma questão? Já estamos mesmo com a última. Não, alguém quer mais alguma? Então, Além, vai. Dois, então, aqui primeiro, e Além, e fechamos. Boa tarde. É uma questão realmente curta para qualquer membro da mesa. O professor Daniel falou, o doutor Daniel falou sobre uma abelha que a criança não sabia qual era, mas ela podia finalmente ver como era a abelha, já que ela tinha visto a realidade virtual, a realidade estendida. Eu queria saber o que vocês pensam dessa troca de realidade, né? Porque ver a abelha é ver a abelha, a real abelha. Ser picado talvez é ter a abelha, desculpa a piada, mas não ver a abelha pela realidade virtual. Eu queria saber o que vocês pensam sobre esse tipo de troca de realidade. Vamos acabar então com estas duas questões. Só um segundo. Posso? Ao professor Armando, por favor, gostaria de ouvir sua crítica à sala de aula invertida. Eu percebi muito mais uma apresentação, né, do que dizem os autores, e não percebi a sua crítica. Entendeu? Está dizendo que tenta conhecer a tua opinião crítica relativamente à sala de aula invertida. Que há acabado da montagem. Bueno, en los últimos 2 años hay que recordar que esto de la aula invertida inició en 2008. En el 2009 estos autores publicaron el libro que se llama Flip Class. Y de ahí ha habido, si uno se mete por ejemplo a las bases de datos de diferentes revistas, puede encontrar muchos estudios que han tratado ya el tema. Y las conclusiones a las que se han abocado estos estudios es que efectivamente hay buenos efectos, hay una buena respuesta. No se sabe si es por el uso de la tecnología, no se sabe si es una tendencia generacional, no se sabe si son las características que tienen ahora los estudiantes. Lo que sí se sabe es que sí está funcionando, es decir, el modelo habitual, el profesor está al frente y los estudiantes escuchan, se ve superado por aula invertida. Es decir, los estudiantes tienen mayores aprendizajes en términos de aprovechamiento académico, tienen mayor desarrollo de la comprensión de la materia que se trata. ¿Tú tienes experiencia con esta modalidad? ¿Se tienes experiencia?
Yo, experiencia directa, hace 2 años tuvimos un grupo en donde trabajamos, fue un periodo tetramestral, 4 meses, y desarrollamos como 14 videos, se los dimos a los estudiantes y hicimos el comparativo con otro grupo y la diferencia estadística no fue mucha, es decir, no fue así exponencial, pero sí vimos, por ejemplo, que los estudiantes estaban más comprometidos con la materia, venían a clase con mucho ánimo, con mucha motivación, y el otro grupo no. El otro grupo estaba apático, entraban de manera convencional, tradicional, y esos fueron los resultados que conversamos. No hemos publicado el paper, está todavía en proceso de elaboración, pero lo pensamos publicar en corto plazo. Muito bem, pegando na questão, né, o que é que pensa sobre a troca de realidades, sei lá, de outra forma, não sei, de que forma a realidade virtual pode dar uma ideia pouco real, às vezes, do cenário, não é? A minha, que linda, e depois explica, agora é também pizza, não sabia. Daniel, é aquilo que começamos aqui, agora, Sim, o que eu tenho percebido, acho que a gente pode trocar a expressão troca de realidade por vivenciar realidades. Porque a experiência semiótica da realidade aumentada, ela é real. Porque o real não se opõe o virtual não se opõe ao real. O virtual se opõe ao atual. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente simula, aquilo que a gente sente com todos os sentidos, inclusive a ponta dos dedos é um sentido novo. A Lúcia Santaella, que é uma colega brasileira, teoriza sobre o sentido da ponta dos dedos, por exemplo. É realidade. Agora, não substitui ser picado por uma abelha, ou comer o mel, ou conhecer a história das abelhas. Eu acho que o nosso desafio contemporâneo é trabalhar no híbrido, na convergência, não é abandonar nada, mas é fazer as coisas conversarem. E fazer conversar é o nosso grande desafio, porque as tendências, elas estão cada vez mais individualistas, porque em nome de um cognitivo super out, a gente está esquecendo da conversa. No exemplo que eu dei, pena que a colega saiu, espero que ela não tenha saído por afetação, mas no exemplo que eu dei, o que a gente questionou o nosso aluno foi a falta de sensibilidade dele perceber que um ser humano estava esmagado naquela fotografia. E ele disse assim, vocês defendem essa mulher porque vocês são petistas. Em nenhum momento da nossa conversa com ele no Facebook a gente falou em PT. Então as pessoas, por um ódio, porque a cultura do ódio, e aí pode ser PT ou não PT, ou odiar qualquer coisa, a cultura do ódio está fazendo com que nós, seres humanos, no mundo inteiro, a gente está esquecendo do homem. E aí o Edgar Morin fala de uma ética dos seres humanos. Eu não posso aceitar que uma mulher seja vítima de cultura de estupro porque eu odeio um partido, porque eu odeio uma pessoa. Eu não posso aceitar a cultura de estupro. Eu não posso aceitar apologia a ditador. Eu não posso aceitar que uma mulher tenha a sua genitália cortada porque é cultural. Então, acho que a gente precisa falar do humano e a conversa, a conversação. Eu acho que a gente, e a ética universal, a gente precisa conversar sobre isso. Então, não é o caso de troca de realidade, mas é da gente vivenciar realidades diferentes e mediadas por vários suportes e práticas. Ok. Para finalizar mesmo, então, Daniel, faz favor. Esta questão da troca de realidades. Há duas coisas, uma delas, eu acho que se calhar passei rápido demais pela história dos e-books e do iPad, porque nós estamos de acordo. Eu não desfiz os e-books, muito pelo contrário. Os últimos 7 livros que eu me lembro de ter lido nas férias, e agora vão mais de uma série deles, li no telemóvel, inclusive, com o e-reader. Portanto, eu leio muito aqui. E ao contrário do que estava a dizer, nós podemos sublinhar e interagir de facto. Eu marco, eu escrevo, eu
de encher o papel em vez de encher o livro de papelinhos, não, eu tenho marcadores, depois posso ir lá diretamente. É indiscutível. Isso é absolutamente indiscutível. Portanto, eu não desaconselho o uso, pelo contrário. Eu aconselho o uso. O que eu digo é que eu tentei dar o meu exemplo como forma de nós próprios percebermos os nossos limites e dizer, mas eu sou todo tecnológico, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu nem tenho aqui 15 anos, eu tenho que fazer isto com o meu iPad. Não tenho, porque eu não consigo. Porque a minha estrutura não está aí. Portanto, se eu rapidamente mudar, eu consigo resultados. O inverso também pode acontecer, e é isso que nós temos que perceber. Porque é que nós, que viemos ou que começámos a estudar no mundo analógico, que é que devemos impor modelos aos outros? Pode acontecer o contrário. Eu posso ter uma sala cheia de gente que consegue chegar aos resultados da forma inversa àquela que é a minha. Portanto, eu não tenho que impor a minha, eu tenho que tentar descobrir, como professor, como é que eles lá chegam. E se eles chegam lá dessa forma, então vamos usar essa. Não podemos é forçar. Eu estava-me a lembrar, há dias houve uma pessoa que me contou que estava a assistir, nós temos quadros nas nossas escolas básicas, têm quadros digitais, não têm estes quadros, já. Tem os quadros interativos e alguém falava que havia uma criancinha que estava com a caneta digital a tentar empurrar uma coisa para cima e depois metia a mão e aquilo saltava e aquilo estava a ser uma frustração completa. Porquê que eu hei de insistir com uma criança de 6 anos ou 7 anos a estar com uma caneta a tentar fazer uma coisa que não funciona e que é frustrante? Porque ela não consegue. Se pegasse numa caneta simples e fizesse aqui um risco, talvez depois mais tarde consigam perceber. Portanto, nós não temos que impor tudo. Ao contrário, eu acho absolutamente extraordinário. É óbvio. Se o aluno chega à biblioteca e tira um e-book e dentro desse e-book tem 300 livros, está bestial. Eu não tenho 300 livros ali e além disso posso ter esses mesmos 300 livros e não sei quantos e-books para não sei quantos estudantes. E, portanto, não andam todos às palavras que agora querem esse livro e agora queres tu. Não é isso. Portanto, eu se calhar não me expliquei muito bem, mas portanto estamos de acordo, isso é certeza absoluta. Em relação às realidades, as coisas têm que ser alternativas, mais uma vez aqui, não podemos ser nem de um lado nem do outro. Ok? O que é que acontece? Eu estudei a tabela periódica, tal como vocês estudaram, em Química, não é? Tem lá os símbolos, que era bom a Química e mal a Física, mas por causa dos cálculos. Mas a Química era muito bom, portanto, para mim nunca foi difícil aquela capacidade de abstração para percebermos os átomos, as moléculas, os compostos. Para mim isso nunca foi difícil. Nós hoje, temos tabelas periódicas que aparentemente são exatamente aquela coisa colorida, mas estranhíssima, que nós podemos ver efetivamente a fórmula, podemos ver a molécula, podemos ver a fórmula, podemos ver o objeto, podemos ver tudo. E, portanto, facilmente eu consigo percepcionar. Ora, se uns livros de biologia têm muitos anos e fotografias, que são algo bidimensional, que eu só consigo ver com o ângulo pelo qual foi desenhado e fotografado, se eu a isso puder acrescentar a realidade aumentada e pegar naquele bicho e o colocar em cima desta mesa e o puder rodar, poder ver de cima, de baixo, de lado e como é que ele é, eu acho que isso é um avanço muito grande. Mas isso não me impede que eu a seguir vá à quinta para ver as galinhas e não pensar que os ovos vêm do supermercado. Portanto, as viagens de campo não podem ser apagadas só porque nós vimos na realidade virtual. Agora é assim, quantas escolas têm dinheiro para meter as turmas todas no avião e ir ao Egito visitar as pirâmides? E se calhar é um bocadinho difícil, ou ir ao Dubai. Então aí a realidade virtual pode ser uma alternativa. Aliás, eu adorava visitar a Mesquita da Al-Aqsa. Nunca lá estive fisicamente. Quando lá voltar, conheço os cantos todos à casa. Porque há dias, quando estava na sala em casa, estive a visitar a Mesquita da Al-Aqsa e eu vi que era uma coisa relativamente pequena, um complexo até bastante grande. E fiquei espantado. Se calhar para a visita virtual que eu fiz, até estive em sítios que se calhar quando lá voltar não posso lá eu mesmo. Mas fiquei com uma noção exata do que aquilo era. E quando eu lá chegar, uau, eu já estive aqui. Eu conheço isto, eu sei onde é que ela está. Porque o que eu estou a ver não é alguém que me deu uma sequência. Não, eu sei que atrás está algo e aqui ao lado está, porque eu estive lá e efetivamente olhei à volta. Agora, é o desejo para lá voltar.
uma coisa não pode anular a outra. Eu acho que estes radicalismos é que são sempre perigosos. Que eu dizer, agora vieram os livros. E eu fui, quando vieram os iPads, eu disse, agora até vai ver, porque eu não quero mais papel. Aliás, só para terem uma ideia, eu no meu trabalho, quando vou apresentar notícias, eu há uns anos que não imprimo os meus textos dos noticiários, não imprimo. Os meus colegas gastam resmas de papel por dia, porque imprimem 100 folhas em cada noticiário para imprimir as notícias todas lá nos lados todos. Eu não imprimo papel, não preciso de papel para o computador, para ali tudo, está no iPad, não preciso de papel. Para que é que eu preciso de papel? Não preciso de papel para nada. Preciso de papel para escrever, qualquer coisa, para rabiscar, mesmo assim, já às vezes é isso, não é? Mas desde que saiu este estudo, agora rabisquei muito mais, que é para me sentir mais caro. Se eu ficasse a sentir. Eu agora ando sempre com um bloquinho de notas que é para dizer, se tem bloquinho é porque é inteligente. Se não tem bloquinho, eu não aprendo nada. A última coisa que eu queria. E o exemplo dos tablets, por exemplo, estão a ser usados no Freixo, em Ponte Lima, é engraçado. Porque quando eu estive lá a fazer uma reportagem com ele a propósito disto, e estavam a resolver um dos exercícios que estavam a fazer era matemática. Portanto, o enunciado era o mesmo, do livro, era o mesmo, só que eles estavam a fazer com a caneta. Portanto, em cima do tablet, eles estavam a escrever mesmo. Estavam a escrever as contas e a resolver a fórmula. Estavam a decompor a fórmula. Com a vantagem de que quando eles terminarem aquilo, quando eles estão todos ligados em rede, a professora pode imediatamente ver o que é que o aluno fez e pode fazer uma coisa que é, apesar do mundo digital, pode dar o toque humano, que é pôr um sorriso, um risonho, por exemplo, ou escrever pela mão e dizer muito bem, parabéns, está fantástico. E o aluno do outro lado tem uma recepção, tem uma resposta humana, um toque humano. Eu não sei se já receberam e-mails que às vezes vêm assinados. Quando recebo um e-mail que vem assinado à mão, fantástico. Está giro, alguém escreveu mesmo. Sentimos que é um humano do outro lado, que não é uma máquina. E o que eu penso, a propósito, agora mesmo quando estava aqui a ser dito dos abusos, as bestas quadradas, que nós chamamos em Portugal, existem há muito tempo, sempre existiram. As redes sociais e a internet vieram para potenciar uma coisa. Aqui antes essas bestas quadradas falavam num grupinho pequeno, falavam no café, falavam com os amigos e falavam. Agora não, agora falam para o mundo. E esse é que é o drama. E, portanto, qual é a responsabilidade? É a última mensagem que eu queria deixar aqui. Vocês que são educadores, que são professores, eu sou apenas aprendiz, mas vocês são pessoas perigosas, não é? Vocês mexem com o cérebro das pessoas, não é? Porque ao ensinar é isso que estão a fazer. O que eu acho é que é preciso investir muito mais, mas muito, na literacia dos média e na literacia digital. É preciso saber compreender as mensagens, é preciso saber interpretá-las. Daí a minha provocação com as imagens que eu vos trouxe aqui. De facto, nós só interpretamos as mensagens em função do nosso edifício moral. As mensagens não falam das mensagens escritas, das mensagens dos jornais, das mensagens da televisão, têm que saber ser interpretadas. E, portanto, o Facebook dispõe-se para o ódio ou dispõe-se para a violência, porque há muita besta quadrada que o é. E depois há as bestas redondas, que são aqueles que simplesmente disparam a mesma coisa que os outros escreveram, em vez de